Na noite escura brilha uma estrela, guardo o seu brilho em meu olhar. No coração trago a verdade, fogo que arde pra me lembrar. Então, mais uma vez nos encontramos aqui, e dessa vez pela 9ª vez. E lembram quando começamos? Parecia que ia ser uma vez, duas, não tínhamos certeza de nada. E olha que já estamos no nosso 9º encontro e estão vocês todos aqui novamente comigo. E eu fico muito feliz, porque nem sempre tratamos de assuntos que agradaram a todos. Não temos a pretensão de fazer uma mudança radical na vida de ninguém, não temos uma finalidade terapêutica, temos apenas uma vontade de mostrar que é possível procurar repensar a vida e modificar algumas coisas no sentido de ficarmos mais felizes todos. E eu tenho que agradecer muito a Deus por essa oportunidade incrível que Ele está me dando de distribuir com todos vocês que voltam aqui, como a todos que nos assistem e mandam comentários, respostas, nem sempre gostando do assunto, como a gente vê aqui também ao terminar essa pequena gravação, que as pessoas continuam conversando e algumas não se sentem muito à vontade com o tema que foi abordado. Mas nem por isso deixam de procurar saber mais e vão, de alguma forma, procurando repensar a questão. O assunto que nós vamos lidar hoje é um assunto também bastante polêmico e de difícil, talvez, admissão. A gente vai custar um pouco a admitir que isso acontece. Mas se eu pedir a todos vocês que, olhando para vocês, para a sua vida, para o seu dia a dia, que vocês verifiquem quantas vezes a gente fala uma mentira. Mentiras brancas, tipo assim, diz que eu estou ocupado, diz que eu estou tomando banho, não quero atender o telefone, diz que eu saí. A gente ensina para as crianças, não mintam jamais, mas a gente manda mesmo a criança dizer que a gente não está em casa não. Porque a gente não consegue dizer, olha, estou em casa sim, mas no momento eu não estou disponível para isso. Simples, verdadeiro e natural. Mas foi incutido na gente, que é falta de educação. Vamos pensar nessas duas possibilidades e verificar o que seria melhor para todos. Por que será que a gente não fala com simplicidade, naturalidade, clareza, exatamente aquilo que está acontecendo? O que nos leva a faltar com a realidade? O que faz com que a gente finja? Vamos procurar saber lá dentro de nós? Vamos pensando enquanto vamos aqui conversando. Eu vejo que tem muita gente aqui que, enquanto nós estamos conversando, gosta de ficar desenhando, colorindo, desenha mandalas bonitas, aquilo vai expressando nesse desenho o processo de avaliação interior. E como sai coisa tão bonita quando terminamos o encontro. Tem uma moça que vem aqui que ela, todo momento que uma conversa começa, ela vai desenhando. E cada desenho é especialmente bonito e diferente, talvez de acordo com o que ela sinta a cada assunto abordado. Experimentem vocês na casa de vocês também, aí desenhando, livre, bem à vontade. Quem sabe ajuda a pensar. E voltando à questão da mentira, mentimos por várias razões. Mentimos para parecer o que não somos, mentimos para impressionar os outros, tem gente que não diz ou mente a respeito da idade, enfim. Essas mentiras,
elas não prejudicam a ninguém, a não ser a nós mesmos, porque gera uma certa angústia a cada vez que alguma coisa que a gente disse pode ser verificada, até acidentalmente, como a não verdade. Parece um assunto bobo esse nosso de hoje, mas ele vai fazer muita diferença se repensarmos e adotarmos uma maneira mais verdadeira de conversar sobre as coisas todas de uma forma mais próxima da realidade. Tem pessoas conhecidas nossas que viram até motivo de brincadeira, porque são os que contam vantagens gigantescas sobre tudo. E tem os outros que omitem tudo, escondem quem são, não se mostram, não falam das suas coisas. Há os que preservam a sua privacidade por conta dos que vivem em volta e que são muito atuantes e são muito mandões, e vai que descobrem que eu precisava tomar uma atitude e, sem saber respeitar, passam por cima de mim, cobram, ou se eu não prestar muita atenção, até vão lá e agem por mim. Então, para essas pessoas, eu não posso contar a verdade. Isso já aconteceu várias vezes. Você comenta um assunto, um amigo que gosta muito de você resolve te dizer que você tinha que dar uma solução nisso. E fica no seu pé, porque gosta de você, te cobrando. Então nós não estamos falando só das pessoas que mentem. Nós estamos agora, nesse momento, prestando muita atenção nas que levam o outro a mentir, a omitir, porque também não tem um comportamento respeitoso em relação ao que se passa na vida alheia. É preciso que a gente compreenda muito bem os dois pratos dessa balança. Tem gente que mente para se defender. Tem gente que omite para se defender. Tem gente que mente para ser respeitado. Tem gente que mente só por mentir, porque já virou um hábito. Já nem sabe mais se aquilo que ele está contando aconteceu ou foi imaginação. Então essa questão não é uma questão bobinha que nós estamos abordando hoje. É um assunto muito vasto e muito, muito interessante, que se prestarmos atenção, tanto no que fazemos com o outro, que o força a omitir ou a mentir, como o que os outros fazem conosco. E também nos levam a não viver dentro da realidade, não dividir as nossas coisas. E essa questão da mentira, ela é tão desagradável, mas tão difícil, que mesmo que quando você mente por uma razão boa, por uma razão justa, uma razão que você admite que era o melhor jeito de fazer, ela pode te deixar encurralada numa situação sem saída. Eu vou contar para vocês uma questão de uma mentira que aconteceu na minha vida lá atrás, quando eu tinha 20 anos. Eu frequentava um grupo de pessoas com meu marido, que eram pessoas mais velhas. Eu era assim, tipo, a mais novinha daquele grupo enorme. E eu estava grávida. E aquelas senhoras, as mulheres dos outros homens envolvidos naquela situação ali, me tratavam com um carinho incrível. E aí eu perdi o bebê. O bebê nasceu, viveu um bocadinho e morreu. E aquilo tudo foi muito difícil para mim, muito triste, pela compreensão que eu tinha da situação, pela posição que os parentes todos assumiram, enfim. Foi um momento difícil da minha vida. E aí, um dia, voltamos aos encontros bimestrais, onde havia um jantar, naquelas enormes mesas onde se sentavam todos, uma média de uns 30, 40 casais, era muita gente ali reunida, e que não se via há muito tempo,
e que não tinha intimidade, a não ser naqueles momentos daquele encontro ali. O que aconteceu? Eu, numa extremidade da mesa, a senhora lá, a esposa do presidente daquele grupo, na outra extremidade da mesa. E olha que de repente ela bate o olho em mim e diz: "Oh, minha querida, então como foi tudo? O bebezinho é um menino ou uma menina? Cadê coragem aqui, na frente daquele povo todo, para dizer a verdade?" Num constrangimento disfarçado, eu disse: "Um menino? Ah, que gracinha!" E a conversa não parava. E ela perguntou: "E o nome?" Aí vai o nome. Ah, que nome tão bonito. E pronto, mas não parou. E ela continuou. Ela estava sendo extremamente gentil e carinhosa. Todos parados, ouvindo a conversa que atravessava a mesa. E ela continuou a perguntar coisas que eu podia ir respondendo aleatoriamente. E o cabelinho é louro? Tudo eu tinha resposta para dar. Mesmo que fosse tudo uma grande farsa, uma mentira, mas como dizer ali naquele momento o que eu tive que dizer 10 minutos depois? Porque a conversa continuava e ela não parava. Ela estava entusiasmadíssima com a minha história. Até que ela perguntou: "E quantos meses tem o neném?" E eram 6 meses do que tinha tudo ocorrido. E aí começou a atrapalhada enorme. Porque ela me disse assim: "E quanto ele está pesando?" E eu, como não tinha experiência nenhuma de criança, eu não tinha a menor ideia de quanto pesava uma criança de 6 meses. Eu sabia que nascia com 3 quilos e pouco, às vezes 4. Mas depois de 6 meses, eu não tinha noção, eu não tinha sobrinhos, eu não tinha nada. Eu era a filha mais velha daquela família. Então, eu acabei tendo que constranger todo mundo numa situação dolorosíssima para a senhora coitada que estava só sendo gentil e dizer que eu não sabia não, porque o bebê tinha morrido. Então era uma mentira que começou para poupar a mim e a todos de uma situação. Mas se eu tivesse dito lá no princípio, o constrangimento tinha sido muito menor. Então, estou contando essa história para vocês porque eu já vi outras pessoas que me afirmaram coisas e na medida que eu comecei a perguntar sobre a situação que tinham vivido, eu vi que eram imensas mentiras. Então é preciso a gente ser mais fiel ao acontecimento, mais sincero. Porque na verdade não havia nada a esconder no fato, a não ser aquela maluquice de não falar a verdade. Tem gente que vai dizer que neurose, outro vai dizer que piração. É tudo maluquice, mas é tudo a mesma coisa. É a fuga do simples, é a fuga do real, é a fuga do verdadeiro. E não há necessidade de que essas coisas aconteçam. Eu gostaria muito que nesse tempo agora, nesse tempo de fim de ano, onde rolam tantas cobranças, em cima das crianças da escola, passou de ano, ninguém pergunta como vai bem, está contente. A pergunta mágica, desagradável, de todo adulto que olha para uma criança nessa época é: passou de ano? E quantas crianças não passaram? Quantas crianças ficaram naquela recuperação? Quantas crianças tiveram problemas o ano inteiro? E que são forçadas a dizer, bem baixinho: passei.
passou sim de um ano para o outro com uma baita de uma experiência. Por que a gente também faz perguntas às outras pessoas que as deixam embaraçadas? Esse exemplo é um exemplo pequenininho, mas quantas vezes a gente pergunta, ainda hoje, está namorando, vai casar? Casou, cadê o filho? Não querem filhos? Às vezes não podem, a moça está sofrendo tanto por causa daquilo. E aí consegue, vem um menino, aí passa um bocadinho, e o casalzinho não vão tentar? Gente, vamos deixar a vida dos outros em paz, porque assim também a gente poupa todo mundo de ter que dar respostas não verdadeiras, porque também a pergunta não é dar conta de ninguém. Vamos pensar muito sobre isso, sobre o que nos faz sair da realidade, da verdade, e o que nós também podemos estar provocando nos outros a terrível experiência de falar uma mentira para se livrar da inconveniência. Esse é o meu recado de hoje para vocês. Eu espero que vocês não fiquem zangados com isso que foi mostrado, porque isso é uma realidade que pode ser modificada, é um mal-estar que pode ser minimizado, e vai ser muito bom se a partir desse encontro a vida for repensada nesse sentido, do quanto nós mesmos nos machucamos, nós mesmos nos magoamos às vezes com as coisas que fazemos e dizemos para fingir ser o que não somos. E também no quanto somos impertinentes e desagradáveis com os nossos próximos, tão próximos, que são as pessoas a quem a gente tem a intimidade de dirigir perguntas que talvez não sejam nada pertinentes. E nos transformamos em pessoas impertinentes e desagradáveis. Fica esse pedido por hoje. Espero que isso ajude a todos nós a ficarmos mais felizes adiante lá na vida. Sigo essa luz, vou caminhando, já não importa onde eu chegar. Dentro do peito bate a certeza que traz firmeza pro caminhar. Vou caminhando, vou com atenção, em cada passo há uma lição, e a experiência traz consciência